Bom, hoje nós estamos com um programa especial. Então, para este 21 de abril, sexta-feira, Tiradentes, dentre outras celebrações, e eu estou tendo a honra aqui de mais uma vez receber Aires Furquim, que é com quem a gente gosta muito de tratar políticas. Aires, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os seus telespectadores. E dizer da minha alegria de estar aqui novamente, em especial para falarmos desse momento que vivemos. Um momento interessante pelo qual o país passa. Não podemos dizer assim, está assim, porque no minuto seguinte não está mais. Porque nós podemos estar aqui, olha, do jeito que está, até com um presidente e daqui a pouco sem o presidente. Se não for da República, pode ser de outras instituições. Qual que é a sua avaliação com relação a estas imagens que foram liberadas, vazadas, conseguidas, seja lá que termo quiser usar, do 8 de janeiro, onde aparecia o ministro do GSI, que daí logo em seguida ele já pediu a sua saída do cargo? Olha, eu acho que essa é a prova mais importante que nós temos com relação à situação política. Ou seja, eu jogo para cima de uns, que seriam aqueles que apoiaram o Bolsonaro, e faço de conta que eu não tenho envolvimento, quando na verdade está se mostrando ou começando a mostrar que os vândalos efetivamente não eram os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Não se some imagens sem nenhum interesse. Qual é o interesse? É ou ocultar a verdade ou ocultar um crime, que nós descobriremos muito em breve. Isso é tão violento, é tão escancarado, que obrigou a própria base do governo a mudar de posição em horas. Ontem de manhã, todos eram contra a instalação da CPI do 8 de janeiro. Hoje, ou ontem à tarde, todos já eram a favor da CPMI, agora mista, do 8 de janeiro. Por que que eles agora estão batendo na questão da CPMI, que é a mista senadores e deputados? É porque eles imaginam que com a inclusão dos senadores, eles terão um poder de barganha um pouco maior. Mas quero crer que no decorrer desta CPMI, nós teremos comprovado de que criminosos estavam ali dentro e não só as pessoas que eles querem dizer, os produtores rurais. Bom, você colocou aí alguns aspectos em que eu sempre bati aqui no Sucesso no Campo. Primeiro detalhe, não estamos falando que não tinha a presença daqueles apoiadores do ex-presidente. Mas eles foram atraídos para uma arapuca. Porque a gente acompanhou aí essas manifestações há quanto tempo, nunca nenhuma lixeira quebrada. Então, eles foram levados, chegaram lá, aquela baderna toda acontecendo, e aí chega para fazer a prisão. A gente precisa fazer uma análise destas imagens um pouco mais acurada, iniciando a análise no início, quando um grupo significativo de pessoas, que são pessoas responsáveis, que dizia, não quebrem, não quebrem. E eles começaram eles mesmos a juntar estilhaços e tudo, em especial na Câmara. Ontem, dia 20, um ministro do STF já disse que é melhor ter paciência, é melhor conduzir com mais calma. Ou seja, agora que nós teremos uma CPI buscando realmente qual é a prova que leva A ou B à prisão, nós teremos então agora um contraponto. Ou seja, arapuca ou não, quem tomou a iniciativa e quem praticou os atos efetivamente não são os produtores rurais. E quem quebrou, eu sou completamente a favor da punição
severa, conforme a lei determina. Você falou aí do poder de barganha. A gente também já viu nesta semana eles começando a oferecer a anistia completa daqueles que estão presos. Não, vamos liberar todo mundo aí. Você acha que isso aí já começa a querer amenizar o crime? Não, eu estou entendendo que é diferente. Eles vão instaurar o processo crime e, logo imediato, vão liberar todos. Mas já com o processo em andamento, que é a forma legal da coisa acontecer. E aí, logo depois, está aberto o momento para a inclusão daqueles que foram ocultos. Exemplo, aqueles que tomaram água oferecida pelo capitão do Exército, ligado ao general que renuncia. Esse pessoal até agora não tinha aparecido. Nós teremos que ouvi-los. Então, agora começaremos a ter um momento de mais profundidade no conhecimento. Quem é e quem não é culpado. Agora, a gente só teve acesso, a gente público, nós aqui, pobres mortais, a pequenos trechos. E, de acordo com as informações, tem aí em torno de 160 horas. O que teria, na sua opinião, aí motivado o presidente Lula a pedir sigilo sobre essas imagens? Porque, como você falou, isso aí é o que tinha para punir quem tivesse que punir. Veja, se você quer dar sigilo, você quer esconder alguma coisa. O Lula dizia muito que o Bolsonaro teria o sigilo disso ou daquilo quebrado, que ele não admitia. Ele não só não quebrou tudo aquilo que ele prometeu quebrar de sigilo do governo anterior, como começou a criar um número extremamente grande de sigilo com relação a si próprio. Uma das coisas que nós temos que analisar, por exemplo, qual é o mobiliário que saiu do Planalto? E qual é o mobiliário novo que chegou? Isso tudo é sigilo. Por quê? Porque nós temos condicionantes. Por exemplo, o mobiliário antigo que saiu, que não era da presidência, era do próprio inquilino, do ex-presidente Bolsonaro. Resumo da ópera. Tudo isso estava sendo levado a cabo para que nós não dessemos muita importância ao tal do arcabouço fiscal que se prometia. Passamos 90 dias, passamos 100 dias e agora, 2, 3 dias atrás, esse arcabouço aparece. E aparece e causa perplexidade. Por quê? Porque ele tem inicialmente 13 exceções que permite que o governo extrapole os gastos de uma forma incontrolada. Resumo, o próprio mercado que vinha admitindo que esse arcabouço era bom e fazia com que o dólar caísse de preço dia a dia, ou seja, nós precisamos entender que não é o dólar que caiu de preço, era o real que subia, e hoje o real já volta para patamares abaixo, acima de 5 dólares,10. Isso quer dizer que tentou de uma forma ou de outra falar de joia, de invasão, disso, daquilo, que são coisas muito pequenas, até porque o presidente Lula deve mais de 400 obras da presidência, ou presentes e tal. Então ambos têm os mesmos defeitos. Para quê? Para que nós fôssemos levados de banho-maria até agora. Ontem ouvi dizer que o governo já está sinalizando no Senado Federal, no sentido de que aqueles 13 pontos que ele podia extrapolar são negociáveis. Ou seja, o arcabouço, na verdade, é apenas um arcabouço de mentira. E aquela situação que eu vou negociar com cada um dos deputados, que é a quem eu preciso dos votos, para fazer essas... Fabélia, isso é o mesmo discurso, embora posto de forma diferente, que Bolsonaro fez quando entrou no governo. Eu não tenho liderança, eu não tenho bloco, eu sou eu e o deputado. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo isso prospera. O que é, na clareza dos olhos, essa reação? Não tenho base formada e garantida.
Se você quiser um dinheirinho, você... Por aí. Mas isso não funcionou. Por exemplo, a CPMI, que ele comprou deputados, inclusive um deputado, o José Nelto de Goiás, a peso de ouro para retirar a assinatura. Tá aí. Escuta, agora, não virou nada. Essas retiradas de assinatura, com as imagens publicadas aí, vai ficar mais difícil aí para os deputados e senadores retirarem a assinatura, não fica, não? Sim, mas eu te faço uma pergunta, respondendo a sua. Qual é o nível de escrúpulo do deputado? Esse é o problema. Então, por mais difícil que seja, você vai encontrar deputados como o Goiano, que foi lá. Não foi na calada da noite, foi ao meio-dia e tirou. Por quê? Porque ele achava que tinha que dar isso, aquilo. Não é nada disso, é porque levou vantagem. E ali, com essa vantagem, a vida está resolvida. Tá resolvida. Ele define para onde que vai o voto, para onde que não vai. Mas, em resumo, provou que isso não funciona e provou que você tem muita coisa que vai acontecer sem que isso seja ou represente a vontade do governo federal. Nós estamos vivendo aquele momento assim que se alguém respirar mais fundo, a culpa é do Bolsonaro. Mesmo ele tendo mais de 100 dias fora da presidência. A gente sabe que há, sim, uma série de reflexos que, se você for olhar, é o governo anterior. Tanto é que há quem diga que o que ainda não está ruim na economia é reflexo de uma, vamos falar assim, de uma poupança que está aí ainda. Mas, já para justificar, o que não tem justificativa, mas o GSI começou a dizer aí, os petistas, a esquerda, que o problema daquela equipe toda que apareceu nas imagens é que eram infiltrados. Mas é verdade, são todos infiltrados, mas da esquerda na direita. Então, eu, governo, a retórica que não me era a mais plausível até anteontem de manhã. E vou tentar dizer que essas pessoas são ligadas... Não pertence ao meu bloco. Ao bloco diferente. E então, o que vai acontecer? O que foi dito hoje de manhã nos principais jornais depois da mudança do governo. Qual é o sentido? Então ele mudou, ele quer o mesmo discurso da direita. O que vai acontecer? Vão se encontrar discutindo e aí vai aparecer. Como definitivamente aquelas pessoas não são ligadas à direita, você terá problemas do governo para se posicionar. Acredito eu que, não agora no início, mas daqui 60, 90 dias, já bem caminhado a CPMI, você verá que o governo sangrará com intensidade muito maior do que ele pensa hoje. A gente precisa lembrar sempre, por mais que muda governo, sai governo, nós temos um caminhar. A sociedade não para. E ao não parar, é aquela reação de avaliação dia a dia. Se você fizer um comparativo, e ontem a Record lançou um panfleto no último jornal da noite, no sentido de avaliação. Você pega, por exemplo, onde o governo Lula tinha gordura de sobra, no Nordeste, ele continua com o mesmo patamar. Então, se agora empossado não melhorou, quer dizer que há uma desconfiança. E nas outras 4 regiões, ele caiu, em uma pesquisa até publicada pela Quest. Isso quer dizer o quê? As pessoas passam a ter dúvidas da capacidade de realização das promessas feitas em campanha. Eu já disse que ele já fez todas as promessas. Ele já cumpriu nesses 100 dias. Porque ele prometeu não fazer nada, ele prometeu desgovernar e substituiu aquilo que ele não tinha feito, né? Que era aquela expectativa, que não vamos dizer que ele prometeu da picanha por abóbora. Então, se ele entregar o governo hoje, já foi tudo feito. Tá, mas ele tem capacidade para desastrar mais ainda. E isso vai nos colocar diante de uma situação
mais violenta logo, logo, que é o mercado contra a instituição. E quando o mercado retrai, você só tem dois caminhos. E o mais fácil é o quê? A inflação ou a deflação. De uma forma ou de outra, você faz uma estagnação econômica. E eu tenho sérias dúvidas se isso não ocorrerá ainda no segundo semestre desse ano. E às vezes eu fico questionando se a liberação destas imagens, onde aparece o ministro do GSI, aí alguém pode falar, qual é o problema dele estar lá? O problema é que, em primeiro lugar, ele falou que não estava. Então, já começa aí a mentira. Será que não seria uma combinação por baixo dos panos para boi de piranha? Porque com essa CPMI arrochando, e vai aparecer mais criminosos, mais assim, uma cobrança maior para o governo. A gente solta um que depois todo mundo pega e fica com atenção para ele e corre por aqui. Olha, eu tenho uma impressão diferente. Pode até ser a ideia do governo ao mudar em 2 dias de posição. Mas, aos meus olhos, essa CPMI vai agravar a tramitação de projetos de interesse do governo. Por exemplo, o tal do arcabouço fiscal que o Rodrigo Pacheco quer votar em maio. Parece que já há uma discussão de que a votação em maio não se faz possível. Quanto mais tempo você fica com o interesse do governo suspenso, em detrimento de uma discussão, se ele é também ou não culpado, junto com o governo anterior, pelo vandalismo, isso vai nos levar à seguinte condicionante: estagnação econômica. Estagnação econômica vai efetivamente enfraquecer de forma extremamente grande ou grave as atuações do governo. Vou mudando de, como diria aqui no mundo rural, de pau para cacete. Você tem que lembrar que nós tínhamos uma expectativa de vendas para esse ano de aproximadamente 92 bilhões de reais em máquinas agrícolas. Isso caiu para algo em torno de 60 bilhões, sendo que desse arcabouço, que é uma palavra que está muito na moda, você tem mais ou menos 30% disso financiado pelo próprio produtor. Ou seja, para que a gente possa caminhar, nós teremos que ter alteração no plano safra 22-23, que está para acabar em junho, pondo aporte de dinheiro, e tem que colocar pelo menos 50 bilhões de reais a mais no plano safra 2023-24. O governo não tem esse dinheiro. Tanto é que ele lança um programa de investimento pelo BNDES de 2 bilhões só. Esse dinheiro, ele diz o seguinte: olha, eu vou te emprestar a 5,8%, quase 6%, mais a variação do dólar. Ele usou o momento em que o dólar caía para lançar isso. Resumo da ópera: tem 21 dias ou 18 dias e não há nenhum contrato ainda firmado nesse sentido. O que eu estou notando que nós teremos também um plano safra 23-24 muito pífio, que não vai atender as nossas necessidades. E nós temos uma necessidade emergencial, que há muito tempo não se falava, e agora qual que é? É a capacidade estática do produto rural. Ou seja, a região centro-oeste, que há 8 anos atrás produzia 25, 26 milhões de toneladas, hoje produz mais de 51 milhões de toneladas ao ano, e nós temos uma capacidade estática ainda de 18 milhões de toneladas. O que acontece com isso? Nós não temos aonde guardar nossa produção, ela tem que ser escoada imediatamente, e isso implica que nós não temos capacidade portuária
Hoje, por exemplo, você tem um volume grande de tradings pegando soja aqui na região centro-oeste e levando de caminhão ao porto do Rio Grande, abaixo de Porto Alegre, e isso impacta no preço. É um frete fenomenal. Resumo da ópera. Por mais que tenha confusão, nós perdemos muito tempo falando disso, nós temos que focar que o Centro-Oeste precisa de soluções financeiras para que a gente continue produzindo como estamos. Nós tivemos aí, não faz muito tempo, que falando dessa questão da falta de capacidade de armazenagem estática, filas que davam de Curitiba ao Porto de Paranaguá. Eu ainda fiz aquele trecho ali sem as filas, mas eu fiquei assim, né, fazendo o trecho, olhando o quanto os caminhoneiros, porque daí a gente também tem que olhar o lado humano, sofreram em ficar ali parados, porque eles não ganham, a diária é algo também muito irrisório, eles não estão em busca de diárias, eles estão em busca de fretes, ali parados esperando. Então a gente tinha uma armazenagem sobre rodas e não nos armazéns. E isso tem um fator de implicância muito grande aqui no Centro-Oeste. Aquele caminhão parado impacta na retirada do produto daqui. Da lavoura. Aí você tem uma outra situação. Como o frete é caro, o caminhão está parado, ele tem que receber, o que vai acontecer? Uma compensação entre frete e valor do produto. Perde o produto. Eu não estou aqui querendo inventar a roda, mas esses preços que estão sendo praticados hoje são todos reflexos daqueles problemas que nós temos ao longo da história aqui no Brasil. E isso acontece da porteira para fora. Porque da porteira para dentro, nós somos referência mundial. Então, nós precisamos, ou pelo menos precisaríamos de ter um governo mais atenado aos nossos problemas. E não vejo nem no nível federal, e agora fiquei perplexo com o que fez o governador Caiado. Ele chutou o pau da barraca. Com todo mundo dentro. Derrubou tudo. Agora, eu também preciso entender que nós temos que lembrar sempre em quem votamos para deputado. Porque isso só foi possível porque os deputados foram cooptados por ideias que não são verídicas. E eu vou te dar um exemplo de um deputado de Goiás que eu achei extremamente interessante. Humberto Aidar. Ele é um deputado que vem originariamente dos meios de comunicação, mas o forte da sua capilaridade eleitoral é a capital, Goiânia. Correto. Quando perguntado se votaria a favor do assalto da que o Caiado lá. promoveu contra o produtor rural, bolso do produtor, ele diz, claro que voto. Sou o primeiro cabo eleitoral do governador. Aí um repórter muito perspicaz falou, mas deputado, e o nosso povo? Ele falou, é esse que eu estou defendendo. Eu sou eleito para defender o pessoal da confecção, da não sei quanto de março, de outubro lá em Goiânia. Tal. Esse pessoal tem clara posição. Taxe o agro, porque senão ele vai taxar nosso. Então, é isso que nós estamos precisando. De deputados que sejam fiéis à verdadeira produção agrícola. E não deputados que são bons de discurso e capachos do Poder Executivo. Então eu cito esse exemplo sempre do Humberto Aidar, mostrando o raciocínio fiel a quem? Ao povo que o elegeu. Porque ao ser eleito, eles disseram, Humberto Aidar, você tem que seguir este caminho, esse é o nosso interesse. A partir do momento que ele veste aquela camisa, ele o faz da maneira forma. Olha a resposta. Defendo taxar o agro porque senão o meu eleitor, que é um comerciante pequeno das feiras e etc e tal em Goiânia, será taxado novamente. Agora vocês só fazem uma coisa. Cuidado, porque senão vocês também vão ser taxados, porque só de falar isso aí pode ser uma ideia para o governador. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer o Aires
por estar aqui conosco mais uma vez. Não deu tempo da gente falar de outros assuntos, como, por exemplo, invasões aí e tudo, mas a gente se encontra de novo e vamos falar de mais assuntos que estão pautando esse desgoverno. Fabélia, eu agradeço muito o convite e vou te tomar um segundinho só para dizer, olha, esse fundo que o Caiado cria só tem uma base. Ele diz porque outros estados têm, então ele tem que ter. E isso não é convencimento legal para que o Supremo possa aceitar tal aberração. E entre convencimento legal e vontade, aqui no Brasil nós estamos com uma distância muito grande, infelizmente. Um abraço para você, um bom feriado.